O Samir, além dessa situação do campo, o bastidor ferve no Corinthians, principalmente com a situação do Pedrinho, do Pedro Pedrinho, né, que você trouxe para a gente ontem, da negociação que está encaminhada. Por que o Corinthians topa negociá-lo nesses moldes atuais? E você vai chamar ele como daqui para frente? Pedro Pedrinho, acabou. Agora é padrão UOL, né? Pedro Pedrinho, não tem como chamar de outra forma. Cara, a polêmica é muito grande, né? O UOL, inclusive, soltou uma matéria com os memes da torcida, né? A torcida está muito irritada, só se fala sobre isso. O Corinthians esperava a proposta de 12 milhões de euros, Razan. A gente trouxe ontem, a conversa era que essa proposta fosse de 12 milhões de euros. Lembrando que a gente informou ontem que não tinha chegado a proposta ainda, né? Eles estavam conversando. O Corinthians negociou de forma paralela o Mantuan e também o Pedro. E naquela conversa, né, a ideia do Corinthians era receber a proposta oficial de 12 milhões de euros. E aí o que acontece? A proposta até chegou, essa é a verdade. Só que o Corinthians esperava que esses 12 milhões de euros seriam à vista. E o que eu apurei foi o seguinte, que o Zenit colocou duas possibilidades na mesa para o Corinthians. 12 milhões de euros de forma parcelada ou 9 milhões de euros à vista. O Corinthians abraçou os 9 milhões de euros à vista e fechou a venda do Pedrinho aí, 50% dos direitos econômicos do Pedrinho, fica com 30%, os 20% restantes pertencem ao jogador, além da grana, dinheiro no ato, né, que o Corinthians precisa pagar contas, tem transfer ban, também quer fazer contratações, além da questão grana à vista, pesou também algumas incertezas em relação ao futuro do Pedrinho. Ontem a gente até comentava aqui, né? Já começa a ser comparado com o Lulinha, aquela coisa toda, né? Já vi esse tipo de comparação, tanto dentro como fora do Corinthians. E outra questão também, que me falaram muito, eu conversando com as fontes ontem, que é um jogador extremamente promissor, tanto que nos últimos anos sempre foi considerado aí como uma das maiores promessas do Corinthians e talvez a maior venda da história. Não é à toa que até o Cássio, né, deu uma entrevista coletiva e falou que nunca viu, desde que chegou ao Corinthians, nunca tinha visto um menino tão diferente nos treinamentos. Então, o Pedrinho sempre foi tratado como estrela no Corinthians, Razan, sempre nos bastidores e sempre como a maior venda da história. E isso, né, acabou chegando até o torcedor. A expectativa chegou ao torcedor também. É bom lembrar que o Pedro Pedrinho foi o autor do gol do título da seleção brasileira no Sul-Americano, né, na última rodada contra o Uruguai. É um atleta que sempre foi titular, aliás, foi parceiro do Endrick também, muitas vezes na base da seleção. Então, é um atleta que havia uma expectativa muito grande. De repente, o Corinthians aceita 9 milhões de euros pelo jogador. É claro que pode ganhar lá na frente ainda, numa futura venda do Zenit, mas os argumentos são esses, que, olha só os argumentos que eu ouvi. Que apesar de ser muito promissor, não marcou nenhum gol no profissional ainda, o Pedro Pedrinho, e também não caiu nas graças do técnico Vanderlei Luxemburgo. O Pedro não agradou o Luxemburgo nem nos jogos, nem nos treinos, viu? Então, assim, essa questão técnica pesou bastante, a incerteza realmente se ele vai ser um grande jogador. E tem outra questão, uma pergunta que, né, até me fizeram, e eu confesso que eu não sou o PVC para responder isso para a fonte. Samir, que jogador que não marcou nenhum gol no profissional no futebol brasileiro foi vendido por 9 milhões de euros? Eu confesso que fiquei sem argumento ali, né? Falei, a torcida fala muito do Endrick e tal, enfim. Então, assim, são vários argumentos que o Corinthians está utilizando de que realmente não fez um mau negócio, assim como a torcida está dizendo, viu, Razan, PVC, a todos. Dos 30 jogadores mais caros, mais vendas mais caras do futebol brasileiro para o exterior, essa lista de 30 vai chegar no Ricardo Goulart 15 milhões de euros. O 31 é o David Neres, que fez 3 gols pelo São Paulo. Todos fizeram gol. Aí depois vem PP, Roque Júnior, Alex, Mascherano, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Mascherano é o 35. Mascherano não fez gol pelo Corinthians. O jogador que custou 14 milhões e meio de euros
que foi vendido do futebol brasileiro, é o jogador 35 da lista de vendas. É o Mascherano. Custou 14 milhões e 600 mil euros e não fez gol pelo Corinthians. E era volante, pelo River Plate. Era volante e o Corinthians havia gastado com ele também. No caso do Pedrinho, é um jogador revelado na base, né? Mas achamos. O jogador que não fez gol foi vendido por 14 milhões e 600 de euros e não tinha feito gol pelo Corinthians. Mascherano. Já pode mandar para a fonte. 35 da lista de vendas mais caras do Brasil. O Samir, essa venda do Pedrinho, no fim da Pedro Pedrinho, perdão, como é que foi fechada no fim das contas os valores? Pedro Pedrinho, perdão, é ótimo. Parece que errou falar o nome Pedro, né? Quais foram os valores dessa venda, ô Samir, no fim das contas? Não, os valores dessa venda foram fechados em 9 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos ao Zenit. É bom lembrar que o Corinthians, né, cedeu ao Zenit em pouco tempo 55% dos direitos econômicos do Robert Renan, que era tudo que o Corinthians tinha, 90% dos direitos econômicos do Queiroz, que era tudo que tinha, e isso em relação ao Yuri Alberto. 10% em uma venda futura, né, do goleiro Ivan, apesar do Ivan hoje não estar no Zenit e nem no Corinthians, né, está emprestado ao Vasco. 80% dos direitos econômicos do Mantuan e agora 50% dos direitos econômicos do Pedro. E é bom lembrar que recentemente o Corinthians também recebeu Pedro Pedrinho, e o Corinthians recebeu 2 milhões do Zenit em relação ao Mantuan. Então, assim, o Zenit pegou esse pacote todo aí, que eu citei, por 11 milhões de euros, é claro, né, que entregou 50% do Yuri Alberto. Então, isso tem gerado aí bastante polêmica. É bom lembrar que, uma coisa importante, o Duílio não precisa da aprovação do Conselho, né, do CORE, nem do Conselho Fiscal do Corinthians, né, para vender o Pedro, exatamente por conta do valor dos 9 milhões de euros, viu, Razan? Porque existe, né, um artigo no Estatuto do Corinthians que qualquer transação envolvendo atleta profissional de futebol de valor superior ou equivalente a 40 mil salários mínimos, independentemente da parte que cabe ao clube, dependerá de aprovação prévia do CORE. Então, como o salário mínimo está em 1.320, né, se a gente for colocar 40 mil vezes, dá um valor aí de 52 milhões aproximadamente. Na conversão atual do euro, né, 9 milhões aí de euros, né, em relação ao Pedro, dá 46 milhões. Então, foi por pouco, viu, o Razan? Porque se o Corinthians vende, por exemplo, acima de 10, na verdade não ia poder vender diretamente, ia ter que passar pelo Conselho Fiscal, pelo CORE, no Corinthians. Então, o Corinthians chegou no limite. Os 9 é o que dá liberdade para o Corinthians fazer o negócio, pegar a grana à vista e vender o Pedro e mandar o pacote aí para o Zenit. Quer dizer que quanto pior o negócio, menos precisa passar pelo Conselho. Sim, fez o negócio. O valor deu certo, deu quase certinho o valor. Entendi. Se o negócio for ruim, o Conselho não precisa votar. Agora, se o negócio for bom, aí tem que votar. Aí passa, né, o negócio. Passa mais rápido. Então, assim, você vê como a gente foi longe, né? Estamos falando de salário mínimo, de negócio, essa negociação realmente está dando o que falar. Quem diria em Pedro Pedrinho? Pedro Pedrinho. O Pedrinho do Benfica, do Shakhtar, custou 18 de euros. Então, por isso que o Pedrinho devia ser Pedro e o Pedro devia ser Pedrinho, porque ele custa metade. Tem que inverter o negócio. E ele é mais, e esse Pedro aqui é mais novo, né? Então, esse tinha que ser o Pedrinho, na verdade. É mais jovem. Mas o que eu adorei foi fazer a reunião de condomínio. A reunião de condomínio é maravilhoso. Por isso que o Conselho Deliberativo de Clube é sensacional. Você vai lá votar a vaga da garagem. Mas se você vender por 9, não precisa do Conselho. Agora, se você vender por 25, aí chama todo o Conselho para votar. O negócio é muito bom. Vamos votar todo mundo aqui para dar uma atrasada. Espera aí, vamos conversar direito. Samir, informações importantes desse Corinthians que a gente vai ver como vai encarar